Boa noite. Tá, porque eu... Agora deu certo. Olá, boa noite. Prazer te rever mais uma vez. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Boa noite. Bora lá. Boa noite a todas e todos. Vamos iniciar a nossa live. Kelly, por favor, apresente. Então, olá, boa noite, minha amiga. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo. Então, é um prazer estar aqui de novo contigo, né? Nesse entremeio aí de 650 quilômetros de distância, aparentemente, né? Então, me apresentando, pensando na perspectiva dessa live, né? Eu sou mãe, estou terminando um mestrado em educação, sou professora de inglês e vamos lá, né? Segue a luta. Segue a luta. Vou me apresentar também, então, na mesma perspectiva. Sou mãe, sou professora, sou escritora, poeta nas horas vagas. Estamos aqui hoje para uma reflexão de um projeto que começou no final do ano passado, que era o projeto Amarras, que era um projeto até com uma temática meio pesada, umas leituras que eu fiz sobre da Júlia Kristeva e da Janaína Leite, que faz teatro, né? Que era a mãe numa perspectiva da Maria, da Virgem Maria. Então, nós criamos um projeto que se chamava, né, Kelly? Amarras, que é a prisão invisível de ser mãe, de todo aquele estereótipo de ser mãe, da Virgem Maria, que é uma pessoa que engravidou, mas era virgem, que não morre, que adormece. Então, é toda uma questão que acaba criando um arquétipo ideal para as mães. Então, esse projeto, que era um projeto com fotos e coisas assim, ficou na geladeira até o final do ano, quando nós tivemos a ousadia de nos inscrever para um prêmio, que era em inglês até, Lucas Dolega, um prêmio de fotoreportagem na França. E, obviamente, nós não fomos, né, nem para os finais, provavelmente, né, Kelly? E quem ganhou foi uma pessoa que registrou fotos e fez uma reportagem sobre a Covid nos hospitais, aquelas cenas bem complicadas, assim. Só que aí nós tínhamos um material muito rico em mãos. E esse material está virando um livro, que é um livro que ainda não tem nome, ou já tem, talvez já tenha hoje, né? E que é um livro bilíngue, português e inglês, que vai reunir crônicas, imagens e narrativas poéticas. Inclusive, um dos poemas que estarão nesse livro, ele vai sair na coletânea do selo Aflip, agora do meio do ano, que é meu. Sim, temos filhos, Kelly. O meu filho está aqui, presente, nos bastidores. Percebe-se ao fundo. Eu acredito que essa parte, né, essa performance do teu filho, que não foi combinada, mas é um movimento que atravessa o ser mãe nessa contemporaneidade aqui, né, esse século XXI ao qual estamos, em que a gente trabalha, a gente leciona, nós somos mães, somos professoras, somos amigas, e fazemos lives, e os filhos, eles continuam com a gente, né? Esse filho com essa mulher, né? Os filhos e as mulheres, né? E assim, né, Kelly? Somos ousadas. Então, eu acho que não perder também não perder a vontade de fazer as coisas porque se tem um filho, porque fica tudo mais difícil, né? A tua filha está doente no momento, tu poderia estar lá com ela agora dando atenção. Meu filho precisa fazer tarefa, não fez, precisa de atenção. Mas nessas frestas nós vamos entrando e fazendo reflexões.
Isso, e uma coisa na tua fala que tu falaste, assim, né, em relação ao prêmio Vitor Dolega, eu acho que esqueci o primeiro nome, né, sobre Lucas. Lucas Dolega, né, esse prêmio francês. Isso, tá te ouvindo também é uma premissa, assim, para a gente pensar que a gente tem que se arriscar, né? Porque o não a gente já tem, isso é uma coisa evidente, né, indiferente do gênero que a gente tiver, né? E também, pensando nessa tua perspectiva de escritora, e eu num viés meio acadêmico, eu diria, né? Tem agora, no mês de julho, o lançamento, né, da selo Off Clip, lá em Paraty, onde tu tens um poema, né? Que vai ser publicado no livro de poemas, e eu tenho uma crônica, que é uma etnografia que eu fiz em sala de professores, assim, né? Então, logo mais a gente também vai estar fazendo uma live conversando, problematizando sobre isso. Então, pensando nessa temática do Dia das Mães, que vai ser comemorado, celebrado, né? Agora no segundo domingo de maio, que no caso é no dia 8, né? O próximo domingo, 8. né? 8, isso. O próximo domingo de maio, a gente pode pensar nas diversas origens que essa data tem. Claro que esse episódio mãe que tu traz aí, né, de anos assim anteriores ao tempo presente ao qual estamos, da Virgem Maria, enfim, mas Grécia, Roma, são sociedades, e até antes disso, não só na Europa, na África também, em que a mãe ela já tinha toda uma presença. Mas nessa perspectiva de pensar o Dia das Mães atrelado ao consumismo, a esse ter que dar coisas, né? Então isso vem numa perspectiva norte-americana, nos Estados Unidos, finalzinho ali do século XIX para o século XX, onde tem a história da Ana Jarvis, que era uma mulher que morava na Virgínia. Então a gente tem que conseguir imaginar, né, esse final de século XIX, início do século XX, em que a mãe dela falece e ela de alguma maneira quer homenagear essa mãe. E aí, então, em meados do mês de maio, ela oferece cravos às mães, em homenagem à mãe dela. E aí, então, isso vai se popularizando no estado da Virgínia, e lá pelas tantas, o presidente, que eu não lembro o nome, Woodrow, esqueci, né, o nome dele, mas enfim, lá, 1900 e pouquinho, a primeira década, ao invés da primeira década do século XX, se intitula nos Estados Unidos, né, o Dia das Mães, vai se oficializando essa ideia. E na perspectiva brasileira, no dia 5 de maio de 1932, que no caso hoje, né, completam 90 anos, que o presidente que nós tivemos aqui, Getúlio Vargas, ele formalizou em um decreto instituindo o Dia das Mães como sendo uma data celebrada no segundo domingo de maio. Então, hoje faz 90 dias dessa concepção na perspectiva brasileira, então, em que se dá essa live para a gente trazer essa reflexão. Porque se nós formos procurar em sites de jornais norte-americanos, por exemplo, eles até problematizam, Rosana, a questão de que a Ana Jarvis não queria essa ideia de ser reconhecida por ter criado o Dia das Mães. Porque o que ela queria era a ideia para tu pensar em paz e não numa ideia do comércio. Então, eu penso, assim, em relação ao nosso diálogo também, né, é da gente pensar para que serve esse Dia das Mães, né? Uhum. Ele não é necessariamente que eu tenho que comprar algo que tem que ser físico, que tem que ser um objeto, que eu tenho que ir para algum lugar. E se nós pensarmos também está num ano, a gente ainda segue um ano pandêmico ou pós-pandêmico, então penso que houve perdas, né? E a gente precisa também resgatar muitas questões. Sim. Então, seguindo na temática ali do nosso livro, né? Semana passada eu postei um vídeo num poema que eu fiz, que é a síntese, né, de todo esse material que nós temos. E o poema é o seguinte. Na verdade, esse poema ele não tem um nome, mas eu tive que colocar um título, né, para o YouTube aceitar ali,
precisa pôr um título. E ficou Ser Mãe. Que aí virou o título da live, né? Essa primeira estrofe aqui. Ser mãe é beleza, ternura e afeto. É medo e solidão. Ser mãe é esquecer de si mesma, é priorizar o filho, é exaustão. Ser mãe ideal é ser sagrada, é viver em estado de alerta e opressão. Ser mãe é maternagem, é amor incondicional, é o zelo, o cuidado e a proteção. Então, aqui, na verdade, passa por várias questões que é a opressão de ter que ser a mãe ideal, dentro lá da sacralização da maternidade, é de nós nos oprimirmos. Por exemplo, meu filho não está comigo, mas às 1h30 da manhã ele me manda uma mensagem que está com dor de barriga e eu estou com o telefone ligado ali respondendo. Então, nós nos sentimos na obrigação de sempre, né, ficar alerta. Só que aí entra a questão da maternidade e da maternagem, que também nós passamos do ano passado para cá, né, Kelly? Toda a construção desse projeto, nós descobrimos a diferença da maternagem e da maternidade. A maternidade é a mãe que pare, ponto. Maternagem pode ser feita pela avó, pelo pai, né? Pessoas que estão ao redor ali, não só pela mãe. E atualmente fica uma função incumbida para a mãe. Praticamente só para a mãe, a maternagem. Só um pouquinho, Kelly. Uma amiga querida minha, que eu tô vendo aqui. Tá. Pode falar, que eu te cortei. Mas então a ideia é falar das amigas queridas. Tem uma amiga queridíssima aqui, Sandra Svein, que estava participando, não sei se ela continua. Um grande beijo, uma super parceira de projetos. Acho que na nossa última aventura juntas jogamos paintball, né? Paintball é um esporte talvez tão atribuído ao gênero masculino, mas por que não mulheres, né? E nós coordenamos isso, e ela também é mãe. Então, um grande prazer em estar te revendo aqui. E continuando essa tua fala, que atravessa esse poema, que ele tem eu penso que cada verso dele está imbuído de uma totalidade para todas as mães, indiferente da etnia, indiferente da cultura, que tem essa relação da beleza, tem essa questão do afeto, tem da solidão. Eu adicionaria também a sobrecarga, muitas vezes, porque a gente vai lá da própria concepção da mulher, se nós voltarmos primórdios, muito tempo antes, né, em que a mulher sempre vem atribuída ao ato de cuidar, enfim, e depois a gente avança para a função de professora, que também vem imbuída do ato de cuidar e que tem o zelo, enfim. E aí, então nós temos essa nova nomenclatura também da maternagem, em que se atribui, vamos dizer, este ser mãe, ou fazer o papel de, se a gente puder pensar nesse sentido, né, da mesma equivalência. Porque, claro, que nós temos diferentes tipos de mãe. Tem a mãe da maternidade, como tu mesmo falaste, que é aquela que pare um filho, mas também há outras maneiras de parir que não necessariamente nessa questão biológica. E que isso também é ser mãe. E também pensar, né, Rosana, que o ser mãe, essa palavra que tem 3 letras, e talvez seja a palavra que um filho, uma filha mais reproduz ao longo da sua vida, isso, né? Essa sílaba tônica, ela precisa ser compartilhada e distribuída, até porque uma mulher também é uma pessoa, ela é mãe, mas ela também é coisas outras. E que isso também tem igualmente a importância e tá diretamente relacionada à condição que tu vai ter para lidar com teu filho, com a tua filha, nas tuas relações, naquilo que tu está estabelecendo. Isso. É isso mesmo. E então, para a gente continuar, assim, quero trazer um trechinho, assim, daquilo que a gente está escrevendo, né? Que eu acho que essa live, ela já faz parte dessa ação, se alguém quiser fazer algum comentário também. Vi aqui também a Ariane Antonioli, uma mãe recente de uma bebê, e então, mesmo antes de eu ir para essa fala, né? Mas é indiferente da idade com as quais as mulheres sejam mães, né? Todo o poema que tu relataste, assim, ele está carregado de todas essas questões.
Então, aqui eu trago um fragmento para a nossa conversa. Então, pensamos que para difundir e ampliar as discussões sobre o papel da mulher que possui filhos e filhas, compartilharemos histórias maternas e cenas cotidianas, pensando numa reflexão da posição social das mulheres mães na sociedade em que estamos inseridas. Uma das coisas que penso sobre isso é em relação, claro, a gente tentou escrever uma foto-reportagem, e não somos jornalistas, né, para uma curadoria francesa, né, e tentando fazer uma tradução do francês. Ainda, Né? Então foi uma aventura, mas se a gente parar para refletir mesmo, para ponderar, teoricamente o que a gente está dizendo, poxa, cenas cotidianas das mulheres, né? Mulheres mães, que, poxa, o que é uma cena cotidiana? Tu leva para a escola, tu conduz para a universidade, né? Tu propicia, tu ensina, tu mostra, tu troca, e isso na verdade, teoricamente, ou para muita gente, isso tipo é a obrigação da mulher, é a obrigação dessa mãe. Isso não seria um objeto de reportagem. Tu ter uma fotografia, por exemplo, uma imagem, né? Essa questão imagética de uma mulher com as mãos cheias de sacolas de compra, né? Tu tá ali carregando um alpino, um todinho, um salgadinho, mais a banana prata, mais a maçã tal, né? Então isso é uma foto corriqueira que a gente vê todos os dias na rua, mas isso está dizendo tanta coisa sobre ser mãe. E por que isso também não pode ser uma foto jornalística, né? Kelly, eu lembrei de uma das fotos, né, que nós fizemos, o café da manhã. Como que as mães tomam café da manhã? Eu tomo café da manhã aqui dobrando roupa, por exemplo, um café numa mão e dobrando outras roupas. E não é só eu, né? Não sou apenas eu. E então são cenas cotidianas, né? São cenas do cotidiano e que elas são tão normais que elas não são arte. Só que eu discordo totalmente, porque eu penso que ser mãe é uma arte, ser mãe é um momento, é um ato subversivo, principalmente nessa contemporaneidade a qual a gente se encontra. E que a gente tem que procurar manter isso. Lembrando aqui que nós estamos fazendo um micro recorte das nossas vivências como mãe. E que nós temos consciência clara de que a nossa preocupação não é a mesma preocupação, por exemplo, lá da mãe indígena que teve a sua filha estuprada e morta aos 12 anos. Não é a mesma preocupação. Não é a mesma preocupação de uma mãe preta que tem filhos adolescentes e que não sabe se eles vão voltar vivos para casa, ou de uma mãe que tem filho LGBT. Ai, só um pouquinho que a gatinha tá me atrapalhando aqui, vou pegar ela. E que não sabe se esse filho vai sofrer violência, por exemplo, na rua. Então, a nossa preocupação não é essa. Nós estamos fazendo um micro recorte só das nossas vivências. Olha o que a Marli falou aqui, a minha amiga Marli. Quem pariu, que crie. É o que nos dizem. É verdade. Quem pariu, que crie. E nós, Marli, que somos professoras de educação infantil, quem são as pessoas responsáveis pelas crianças lá? Que buscam, que tá doente, liga pra mãe. Ai, essa mãe aqui não mandou a roupa. É tudo a mãe, centraliza na mãe, principalmente em crianças, né, da educação infantil. E se a gente parar para organizar as coisas nesse sentido, isso não há mudança, pensando numa perspectiva de Brasil, que é onde a gente não vê muitas mudanças nesse lugar de mãe. Aqui a Ariane colocou, futura psicóloga, né? Almoça de olho na cria, 1000 coisas na mão para fazer. Exatamente, são malabares que vão acontecendo, né? Claro que dentro dessas epistemologias feministas que a gente tem tido nas últimas décadas, propiciam que a mulher estude mais, que a mulher trabalhe, que a mulher faça lives e que ela seja ou não seja julgada por isso, certo ou não, mas que ela possa ter esse direito de ir e vir a hora que ela quiser, para onde ela quiser, mas há demandas que elas seguem no feminino. Então, o que eu penso muito sobre o presente para o Dia das Mães é tirar um pouco esse peso,
de cada mãe. Eu Sim. penso assim que isso poderia ser libertador. Só que isso não aconteça só naquele domingo de maio, mas que possa ter esse processo reflexivo de homens, mulheres, esposos, filhos, filhas, em geral isso. Para que se possa ter uma mudança de posicionamento, de pensamento. Isso vai desde alguém ficar doente e, de repente, quem é que sabe que remédio a criança tem que tomar? Por que é a mãe que sabe? Quantas gotas tem que tomar? É a mãe que sabe. Normalmente, né? Não vamos generalizar, né? Mas, normalmente, é a mãe. Quem fica acordada? A mãe. Então... Claro, a gente não pode discordar que há homens que participam, a gente não pode discordar isso, mas se eu não cheguei a pesquisar dados, né, estatísticos sobre isso, mas a gente pode simplesmente pensar nas realidades que estão no nosso entorno, né? Quantos pais a gente tem que são só o pai solo, né? Quantos pais solos criam filhos ou filhas, enfim? Eu conheço pouquíssimos. Agora aqui falando, eu lembrei de 2. Mas se eu pensar quantas mulheres eu conheço que são mães solo, poxa, se eu parar para pensar, me veio umas 15. Não, vem mais, porque pode ser mãe solo sendo casada. Não precisa não ser casada, ser mãe solo. Pode ser mãe solo, ter o marido não participar ali, o pai, no caso, né? Não participar. Também, e mesmo isso no século XXI. E aí, então, nessa lógica dessa nossa conversa, eu vou pensando no Bauman. O senhorzinho? Né? Zygmunt Bauman. Oi? No senhorzinho Bauman? O senhorzinho Bauman, né? E também tem o Byung-Chul Han, né? Que embora sejam homens, mas eles trazem questões para a gente pensar sobre esse nosso trânsito de ser volátil e liquefeita. E isso, embora ele tenha escrito pensando nas identidades da contemporaneidade, que essa contemporaneidade para ele está lá no início dos anos 2000. Né? De que as coisas elas são voláteis, de que as coisas elas são liquefeitas. Só que as pessoas também são, assim como essa nossa live. Ela dura só esse momento, depois as pessoas esquecem e vamos para a próxima. Nós mesmas. Então a gente... Né? É assim. Oi? Nós mesmas esquecemos, né? Vai indo, próxima coisa, né? Vamos lá. E o que esses 2 autores trazem, o que eles propõem, é que as mulheres contemporâneas... Vamos nós aqui adicionar as mulheres contemporâneas, né? Porque ele fala dos sujeitos, dos indivíduos em si, que as mulheres contemporâneas sejam empreendedoras de si mesmas. Entretanto, a gente entende, acho que eu posso falar por ti também, dentro dos diálogos que a gente tem, que, na verdade, essas mulheres elas estão sobrecarregadas tanto com a vida pública quanto com a vida privada. Porque se a gente voltar 1 século, 2 séculos, ok, a mulher só tinha a vida privada, não saía de dentro de casa. Hoje, essa mulher ela tem que manter essas 2 instâncias, esses 2 espaços, onde se demonstram relações identitárias que estão em conflito de tensão o tempo todo. Então, com esses questionamentos, na verdade, fazendo todo esse material, né, criando esse material, nós ficamos com mais dúvidas do que no início. Por exemplo, em qual lugar as identidades das mulheres estão alocadas? Não sabemos ainda. É uma reflexão. Como preencher essa lacuna? E como ter voz diante dessas armadilhas impostas pela sociedade. Porque são armadilhas. E nós vamos reproduzindo. Nós, como mulheres, mães, vamos reproduzindo. Por exemplo, criança está doente, o que nós estávamos falando recém. Tu não vai correr com a tua filha atrás de remédio a manhã inteira? Tu correu. Tu nem pergunta se tu tem que correr ou não. Tu pega e vai. Então é essa condição do ser mulher, que eu também conversava sobre isso com uma outra mulher, que era justamente isso, né? Porque, por exemplo, quando um casal, indiferente do gênero, decide estar junto, decide ter um filho, as 2 pessoas elas começam igualmente da estaca zero.
Igualmente da estaca zero se começa. Nenhum Só que dentro dessas questões, patriarcais aos quais a gente está inserida e os cônjuges, diferente do gênero também, por que se intitula, né, que essa pessoa que é o gênero feminino da relação é que vai saber dar conta disso? Sim. Né? Claro, eu não posso dizer onde isso se constituiu, a gente já sabe como que isso se constituiu, né? Mas são perguntas realmente difíceis e elas são complexas de serem respondidas. Mas e como soluciona isso, né? Porque já estamos em 2022, eu sigo acreditando nessas possibilidades de diálogo, de acesso democrático à informação, que são os primeiros passos para a reflexão de conceitos estruturais coletivos. Exatamente. Porque a gente ainda segue no estruturalismo. O primeiro passo é a reflexão, que é o que nós estamos fazendo aqui. O próximo passo, ainda não sabemos. Que realmente vai dar certo, né? E o interessante é que esse processo de reflexão, seja nosso nesse momento, ele já dura tranquilamente há mais de 40 anos. Sim. Sim. Conversando numa perspectiva brasileira em relação aos movimentos que têm ocorrido, só que, ao mesmo tempo, cada pessoa nos seus espaços precisa, novamente eu vou dizer isso, porque nós conversamos na nossa primeira live, né, do 8 de março, são as insurgências. A gente precisa produzir insurgências, mesmo no Dia das Mães. Porque se a gente parar para pensar, por que é só no Dia das Mães que alguém vai dizer eu vou fazer o almoço hoje? Por que só no Dia das Mães isso? Isso. E aí na segunda-feira, uma boa parte das famílias. Na segunda-feira, quem vai lavar o café da manhã é a mãe? Ou não? Aí ou é a empregada da mãe, né? Às vezes não é a mãe, às vezes é a empregada doméstica que está ali lavando a louça, que também tem seu filho, sua vida. Tem essa questão também. Então são questões, assim, de novo, acho que a gente pensando numa finalização, né, dessa conversa, nós então somos duas mulheres, mães, docentes, inquietas, que a gente está se questionando desse lugar, né? Sabemos que há lugares outros com diferentes deslocamentos de várias mulheres, de várias mães, sejam elas como, né, quais forem, assim, em relação aos seus caráteres identitários que elas tenham. Né? Mas eu entendo que a solução, a possível solução para isso, é esse diálogo, esse acesso democrático, esses processos de resistência e insurgência, para que novas construções sejam feitas, para que a gente eduque, que a gente transmita algo para os nossos filhos, nossas filhas, que tenham uma outra concepção que não é da nossa geração atrás e da geração retrasada. Claro, há determinados valores que sim, mas determinadas né, e questões genéticas e culturais, isso é uma coisa, mas há determinados movimentos que a gente perpetua em relação a esse ser mãe aí, essa sílaba tônica aí de 3 palavras, que a gente precisa desconstruir. Kelly, eu lembrei, para a gente finalizar, né, para não se alongar muito, eu lembrei de um relato que tu me fez esses dias, da tua mãe, que eu sonhei com ela essa semana, ela está viva na minha mente essa semana. O primeiro Natal, que ela estava sozinha em casa, sem o teu pai, ela não quis cozinhar. Lembra que tu me falou isso esses dias? Ela não quis fazer nada, porque ela não gostava de fazer aquele banquete. Ela se sobrecarregava. Sim. O primeiro Natal da minha mãe, após o falecimento do meu pai, a ceia de Natal dela foi um sanduíche e uma xícara de café com leite, e ela estava feliz. Então, que seja assim o Dia das Mães, né? Que Sim. traga esse tipo de felicidade. Sim. Então tá. Tá, então eu acho que vamos agradecendo. Eu vejo que há colegas aqui, a filósofa, a socióloga aqui, tem professor de química aposentado, há amigos aqui.
acho que de ambas as partes, então a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Depois vai ser disponibilizado também alguns links do YouTube que nós temos, então, essa escritora ultra tecnológica que vai produzir esses reels. E até a próxima. Acho que o nosso próximo encontro vai ser o Valentine's Day, né? Valentine's Day, sim. Obrigada, então, a todos e todas. Um beijo, boa noite. Tchau. Feliz Dia das Mães.